essa lista de considerações aí de tudo que você pode surpreender no tecido ósseo. E aí, você tem essas alterações de volume, de crescimento, que são essas exostoses e que são os tónus. Você tem os processos inflamatórios, e aí você tem as osteomielites e as osteites, e vem uma confusão grande na nomenclatura, porque você tem osteomielite esclerosante como sinônimo de osteite. E você naturalmente vai pensar que osteomielite significa reabsorção. Mas não, você tem essa circunstância onde você tem a osteomielite esclerosante, que alguns autores chamam de osteite. Cara, isso faz uma confusão. E você vai para um autor de um jeito, você vai para outro autor de outro jeito. E aí você tem tumores, as lesões fibróseas, que é o capítulo mais difícil de diagnóstico diferencial. Displasia fibrosa, fibroma cemento ossificante, e graças a Deus que isso é bem mais raro, isso aparece pouco, é difícil você ter esses casos. E talvez até por eles serem mais raros, eles serem mais difíceis de fazer o diagnóstico diferencial, porque a gente tem menos experiência com eles, porque a gente tem menos vivência. Muitos de nós vão passar a vida inteira profissional e vão ver um ou outro caso dessas lesões fibróseas, né? E ainda bem, né? Justamente porque isso é difícil. É aquelas situações que tu tem que juntar uma galera, pegar 3, 4 colegas e trocar uma ideia para conseguir fechar o diagnóstico. E os enxertos, e por que enxerto está aqui dentro? Porque, olha só, a resposta biológica, o comportamento do tecido ósseo, ele vai ser muito parecido em todas essas situações. Por isso que é tão difícil fazer o diagnóstico. Por isso que quando o patologista abre a lâmina lá, ele às vezes fica tão perdido quanto nós ficamos no consultório. Porque a maneira de acontecer o comportamento das células, a resposta celular, no meio de todo aquele labirinto de paredes duras, que é o trabeculado ósseo, ele é muito semelhante em todos esses casos. Por isso que a história clínica precisa ser tão detalhada. Por isso que os exames por imagem também precisam ser tão detalhados, sofisticados e estarem juntos para você saber direitinho como você vai manejar as situações, porque tudo é muito parecido. Em várias oportunidades eu costumo citar que o organismo ele não inventa processos biológicos. Ele vai usar as mesmas formas de reação e de comportamento basicamente em cada um dos grupos de doenças, né? Em todas as respostas que forem possíveis, ele tem aquela maneira ali, aquele caminho que ele segue, porque as células são aquelas, não aparecem células novas, não aparecem mediadores químicos muito diferentes. Sim, tem aqueles que a gente não sabe, né? Que ainda estão pesquisando, que acabam sendo descobertos. Mas é a cereja do bolo, o basicão do bolo. O pão de ló, os recheios, a merengada, isso a gente sabe como é que é. E é assim que o organismo usa as suas receitas. Ele faz aqueles mesmos processos básicos e pode variar um ou outro ingrediente ali. E quando você tem isso acontecendo então no tecido ósseo, esse tipo de resposta ali, no osso bom ou no osso ruim, é tudo muito parecido. Isso quer dizer que, com certeza, a gente tem muito para evoluir do entendimento desse comportamento, de interferir nesse processo, mas a gente também brinca que quando o patologista olha esse material aí, a patologia óssea, ela divide os patologistas em 2 grandes grupos. Aquele grupo de patologistas que não sabe patologia óssea e aquele grupo que pensa que sabe, justamente por ser muito difícil fazer esse diagnóstico diferencial, né?